Hoje eu quero caminhar com você hoje sobre a sexta, o sábado e um domingo que mudaram a história do mundo para sempre. E eu queria ler em Mateus 27, 27 diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levantando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam com ele na sua cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificaram, repartiram em si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito na sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, dizia: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é Rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, e de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Amém? Então a gente leu aqui um pouco do que Jesus passou na sexta-feira. Você sabe que Jesus ele veio à terra, que Jesus era o Filho de Deus, o escolhido do Senhor. Irmãos, quando a gente lê a nossa Bíblia, toda a Bíblia ela fala de Jesus. A Bíblia ela é dividida entre o Novo e o Velho Testamento. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos contam a história de Jesus na terra. Mas todo o Antigo Testamento ele precisa ser lido pela ótica de Cristo. Porque toda a Bíblia ela revela Cristo. Tudo aponta para Ele, tudo se refere a Ele. Ele é o centro da Bíblia e Ele é o centro da nossa história. Então a Páscoa, onde que surgiu a Páscoa? Você está vivendo hoje comemorando a Páscoa. E hoje Satanás já deturpou muito, né, o que significa a Páscoa. Hoje para muita gente é chocolate e coelhinho. Mas a Páscoa ela vem da história de Israel. Quando Israel era escrava no Egito, e Deus, com a mão forte, Ele decide libertar aquele povo. Aquele povo, depois de 400 anos escravo, Deus ele se levanta um homem chamado Moisés, e ele diz: olha Moisés, tu vai libertar o meu povo. Tu vai libertar o meu povo do Egito, tu vai libertar o meu povo das mãos de Faraó. E aí muitas coisas acontecem, eu não tenho tempo de falar tudo, mas Deus ele começa a mandar pragas. E Deus ele zomba dos deuses do Egito, porque no Egito eles adoravam vários deuses. Eles adoravam o rio Nilo, o deus Nilo, e Deus faz as águas do rio Nilo virarem sangue. Eles adoravam o deus Sol, e Deus faz todo o Egito ficar em trevas. Eles adoravam besouros, eles adoravam animais, e Deus manda um enxame de insetos para acabar com toda a lavoura. E Deus começa a zombar dos falsos deuses do Egito. E na última praga Deus diz: olha, agora eu vou mandar um anjo da morte, e todo primogênito vai morrer. Só que Deus ele dá uma instrução para o povo de Israel.
Deus ele dá uma instrução para o povo de Israel e diz assim: olha, vocês precisam cumprir isso que eu vou dizer para vocês, porque senão os primogênitos de vocês vão morrer também. Até então, as 9 pragas tinham sido liberadas e só tinha pego no povo do Egito. Israel estava fora, nenhuma praga atingia Israel, e eles não precisavam fazer nada. Mas na 10ª, Deus disse assim: olha, vocês vão ter que fazer uma coisa. Vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro, um cordeiro por família. Não era um cordeiro por pessoa, um cordeiro por família. Vocês vão pegar esse cordeiro e vocês vão matar esse cordeiro. E vocês vão pegar um hisopo, que é uma planta, que é tipo uma esponja. Vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vocês vão passar nos umbrais das portas, do lado de fora. E eles iam passar nas portas, é como se eles pintassem, né, as portas deles de sangue. E Deus disse assim: porque o anjo da morte vai vir, mas ele vai passar pela casa de vocês e nada vai acontecer com vocês. E isso é o significado de Páscoa. Páscoa significa passagem, passar sobre. Então o que que Deus falou? Olha, se vocês matarem o cordeiro, se vocês pintarem a casa de vocês com sangue, o anjo da morte não vai atingir a casa de vocês. O anjo da morte vai ver a casa e vai passar sobre, não vai entrar. E aí vocês vão pegar esse cordeiro e vocês em família, vocês vão comer ele apressadamente, junto com pão sem fermento e ervas amargas. E não saiam para fora, fiquem dentro de casa até o dia amanhecer. E o povo de Israel, né, vendo os milagres e as maravilhas de Deus, eles obedeceram a Deus, graças a Deus. E no dia seguinte, era um grande choro no Egito, porque o primogênito de toda a família, que não tinha o sangue na porta, tinha morrido. Irmãos, eu quero te dizer isso. A Páscoa, ela anunciava quem? Ela anunciava o Cristo. Você lembra de alguém quando você ouve esse nome Cordeiro? Você lembra quando Jesus, ele começa o ministério dele, que ele vai chegando perto do Rio Jordão e João Batista está batizando. E João Batista, quando olha Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em muitos lugares, Jesus ele é mencionado como um Cordeiro Santo de Deus. O cordeiro ele não podia ter defeito. Jesus não tinha defeito algum. Ele não tinha pecado. Ele nunca errou. Ele era santo e justo, porque ele era o próprio Deus. Aquele cordeiro precisava ser imolado, precisava derramar o sangue dele. E como a gente leu, Jesus ele foi açoitado, Jesus ele foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E Satanás, eu entendo, irmãos, que todos aqueles soldados estavam terrivelmente endemoniados, porque o nível de maldade que aqueles soldados chegaram era muito maligno o que eles estavam fazendo com Jesus. Só que Jesus, irmãos, não tinha culpa nenhuma. Jesus, quando estava diante dos religiosos, quando ele estava diante dos fariseus, e os fariseus procuravam algo que pudesse acusar Jesus, mas eles não tinham nada. Eles precisaram contratar testemunhas falsas para poder depor contra Jesus num tribunal falso, acontecendo às escondidas no meio da noite. Jesus disse assim para os soldados: olha, eu pregava diante de todos no templo, porque vocês vêm a mim como se eu fosse um salteador, como se eu fosse um bandido na calada da noite. Eu estava entre vocês pregando. Por qual crime vocês estão me condenando? Ele não tinha crime, essa era a verdade. Pilatos, por muitas vezes ele tentou inocentar Jesus, e ele ouvia Jesus, ele ouvia a acusação que era contra Jesus, e por 3 vezes na Bíblia, Pilatos diz: eu não vejo nada de errado que esse homem tenha feito.
Eu não vejo nada que possa condená-lo à morte. Esse homem, ele não tem pecado, porque o cordeiro, ele precisava ser puro, sem defeito, e Jesus era o cordeiro de Deus, puro, sem defeito. Ele era perfeito, não só no corpo, mas ele era perfeito na alma e no espírito. Ele era santo, santo, santo. Ele só fez o bem. Ele era o Deus perfeito. E esse Deus, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele não morreu porque Pilatos condenou. O próprio Jesus, ele disse para Pilatos assim: olha, nenhuma autoridade tu teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Quando Pedro puxa a espada no Getsemane e corta a orelha do auxiliar do sumo sacerdote, Jesus, ele diz: não, Pedro, aquele que fere com espada vai morrer pela espada. Se eu quisesse, Pedro, eu teria aqui legiões de anjos. Era só eu falar com meu pai e legiões de anjos viriam para lutar por mim. Mas a Bíblia diz que não foi as pessoas, os religiosos ou os romanos que mataram Jesus, não. A Bíblia diz que Ele mesmo decidiu dar a vida dEle no meu e no seu lugar. Ele disse: olha, ninguém toma a minha vida, eu liberalmente dou a minha vida, porque eu amo as pessoas, eu amo cada homem e mulher na terra. Eles são minha criação, eles são a excelência da criação, e eu não quero viver eternamente longe deles. E ele decide pagar o preço pela sua vida. E o preço era caro, irmão. A Bíblia também diz que não foi nem por prata e nem com ouro que ele te comprou, mas foi com o precioso sangue dele derramado na cruz do Calvário. E não foi uma morte rápida, não. Foi uma sessão de tortura. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, pegavam um caniço, que é um pedaço de pau. O que eles estavam zombando de Jesus? Eles colocaram uma túnica em Jesus, colocaram uma coroa de espinho e deram um pedaço de madeira na mão dele, zombando dele. E eles diziam assim: tu não é rei? Eles estavam vestindo ele de rei, só que a coroa era uma coroa de espinho. Eles tomavam a madeira da mão de Jesus, eles batiam na cabeça dele, para o espinho cravar ainda mais. Eles deram tanta chicotada em Jesus que ele ficou dilacerado. A ponta dos chicotes eram pontas de ossos, elas grudavam na carne, quando puxavam, saíam as lascas de carne de Jesus. Deixaram Jesus nu. Você já imaginou você ficar nu no meio de uma praça lotada? Tiraram as roupas de Deus, cara. O Deus que vestiu as flores ficou nu por sua causa. O Deus que criou as águas teve sede por sua causa. O Deus que criou todas as coisas decidiu morrer numa cruz por sua causa. O Deus Todo-Poderoso, irmãos. Outro dia minha esposa estava estudando, ela disse que numa estrela cabem 15 bilhões de terras. Não sei, alguma coisa assim. O Deus que criou o universo entrou no ventre de uma mulher, se esvaziou da sua glória, porque Ele te amou, porque Ele decidiu pagar o preço pela sua vida, Ele decidiu morrer, dar o seu sangue até a sua última gota de sangue, por amor a você, para que você tivesse vida, para que você fosse próspero, para que você não precisasse viver preso ao pecado, acorrentado a vícios, à tristeza, à depressão, ao medo. Não, Ele te fez nova criatura, para que você tenha vida, para que você seja feliz, alegre e tenha paz no seu coração. Esse é o meu Jesus e o seu. Ele foi grudado na cruz, as mãos, os pés. E é interessante como tudo no Antigo Testamento
remete a Cristo. Tudo o que era a Páscoa vai remetendo a Cristo. E aí Jesus, ele depois de crucificado, a Bíblia diz que houve trevas em toda a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Ou seja, quando Jesus morreu, Deus disse assim: olha, agora esses homens que eram pecadores, que não tinham mais acesso a mim por causa do pecado, têm todo acesso de novo à minha presença, porque agora eles estão lavados pelo sangue do meu Filho Jesus, e eu não vejo mais eles como pecadores, eu vejo agora eles como justos. Agora eles podem entrar com ousadia na minha presença e orar, e me chamarem de Pai, e clamarem, e eu vou ouvir eles do céu, porque eu comprei eles com o sangue do meu precioso Filho. E Jesus, ele morre na cruz, e ele diz, né, está consumado, o preço foi pago. Eu tinha um pastor que ele dizia isso, ele dizia, olha, Jesus, ele chegou, até Samuel também contou uma história parecida. Jesus chegou no mercado do pecado, e ele chegou para Satanás e disse assim: olha, eu quero comprar a humanidade, eu quero comprar os homens. Quanto que custa? Ah, não dá para comprar assim não dá, nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata do mundo, nem todo, o preço é o preço de sangue. O preço das vidas por uma vida santa, pura, a vida de Deus. E Jesus disse assim para Satanás: eu compro a vida deles. É a minha vida que eu preciso dar, eu compro a vida deles. E ele entregou a vida dele. Irmãos, essa morte, a morte de Cristo, ela é o que nos dá vida. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. A morte de Jesus, ela nos purifica de todo o pecado. Quando nós cremos em Cristo, é como se nós fôssemos lavados, e toda a sujeira do pecado é apagada. A Bíblia diz que você nasce de novo, que as coisas que eram velhas ficam para trás. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos seus pecados, porque você é nova criatura, você nasce de novo, quando você olha para a cruz, e olha da maneira certa. Muitas pessoas olham para um Jesus histórico, e não acreditam que Jesus existiu, mas não veem Jesus como Filho de Deus. Você precisa crer em Cristo da maneira certa, você precisa crer em Cristo da maneira certa. Ele era o Filho de Deus que desceu ao mundo para morrer no meu e no seu lugar. Nós éramos pecadores, e a nós era impossível chegar ao céu. Nós precisávamos de um Salvador, e Cristo é o nosso Salvador, aquele que morreu por mim e por você, para que a gente tenha vida, para que a gente, em nome de Jesus, nosso nome seja escrito no livro da vida, para que os nossos pecados sejam perdoados, e para que a gente seja nova criatura junto com Ele. Esses são os benefícios da cruz. Mas a gente sabe, né, que sexta-feira ele morreu, que domingo ele ressuscitou. Mas e sábado? Hoje é que dia? Hoje é sábado. E eu queria falar de sábado para você. O que aconteceu no sábado? A Bíblia ela não fala muito sobre o sábado, mas eu quero que você pode caminhar comigo, você pode imaginar. Imagina toda aquela cena horrível, Jesus sendo assassinado em cima de uma montanha, o Messias de Deus, o Jesus que tinha curado os enfermos, que tinha dado vista aos cegos, o Jesus que tinha levantado paralíticos, o Jesus que tinha ressuscitado mortos, o Jesus que tinha multiplicado o pão e alimentado uma multidão de mais de 2.000 pessoas. Aqueles homens, aqueles discípulos tinham largado tudo para seguir Jesus.
Eles tinham largado as empresas deles. Pedro era empresário do ramo da pesca. Mateus, ele era coletor de impostos. Ele deixou a coleteria dele. Jesus falou: segue-me. Ele largou tudo e seguiu a Cristo. Aqueles homens durante 3 anos estavam vivendo com o Messias na terra, vendo milagres todos os dias, vendo a manifestação dos céus na terra. Tinham largado família, tinham largado tudo para seguir Jesus. E de repente, Jesus estava morto numa cruz. E de repente o corpo de Jesus estava sepultado numa tumba. O mesmo Jesus que quando chegou lá na casa de Lázaro, e Lázaro estava morto há 3 dias, e tinha uma pedra no túmulo de Lázaro, Jesus que disse: tire a pedra, e disse: Lázaro, vem para fora, e o morto reviveu. Esse Jesus estava agora morto. Imagina como estava o coração daqueles homens, como se tudo tivesse acabado, como se todos os sonhos tivessem sido frustrados, como se nada tivesse valido a pena. E o Espírito Santo falou muito forte hoje comigo, para que eu falasse sobre o sábado para vocês. Talvez você é uma pessoa que você esteja no sábado na sua vida. Talvez você aceitou Jesus, talvez você abandonou algumas coisas por causa de Jesus. Talvez você tenha já tido muitas experiências com Jesus, mas algo aconteceu na sua vida, e você está num lugar de tristeza. Você foi ferido, você foi ferida, em alguma igreja, ou por alguma pessoa, ou você ficou doente, e você ora, e você fala, e nada acontece. É o dia do silêncio de Deus. É o dia onde a nossa alma está angustiada, onde a gente está com medo, onde a gente não sabe o que vai acontecer. Aqueles homens, eles estavam talvez desesperados. Talvez eles estavam trancados. Pedro devia estar chorando com arrependimento e remorso por ter negado Jesus 3 vezes, o mestre que andou com ele, que ensinou tantas coisas para ele. E às vezes a gente erra, né? E a gente fica como Pedro. Às vezes a gente peca e a gente fica: cara, como? Cara, Deus já fez tantas coisas na minha vida. Por que eu ainda caio nesse pecado? Por que eu ainda cometo isso? Por que eu ainda faço isso? Por que eu ainda sou preso a isso? E a gente não consegue sair do sábado. E os nossos olhos ficam sempre na sexta, sempre no que não deu certo. Porque, meus irmãos, aqueles homens, eles tinham uma expectativa em Jesus. Aqueles homens, eles esperavam o Messias que ia libertar o povo de Israel, o Messias que ia governar. E de repente Jesus estava morto. O sonho dele estava morto, a esperança dele estava morta, eles só tinham tristeza no coração deles e dor. Mas eu quero te dizer que nós devemos olhar o sábado não com a perspectiva da sexta, não com a perspectiva do passado. Se você está num sábado na sua vida, se você está num dia, num tempo de angústia, num tempo de medo, eu quero te desafiar a você não olhar para os seus erros, para os seus fracassos, para aquilo que não deu certo, ou para aquilo que não aconteceu da maneira que você achou que aconteceria. Você precisa estar no sábado, não olhando para a sexta. Você precisa estar no sábado, olhando para a promessa, olhando para o domingo, porque domingo é dia de ressurreição, domingo é dia de vida, domingo é dia de restauração, domingo é dia de novo começo, de uma nova história. Deus, Ele está te convidando hoje para você entrar no sábado do descanso. Você sabe o que significa a palavra sábado? Significa descanso.
É porque os discípulos não entenderam. Jesus disse: olha, é preciso que aconteça. É preciso que aconteça. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Irmãos, o lugar da bênção de Deus é um lugar de descanso. Quando a gente olha para a criação, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. No primeiro dia Deus disse: haja luz, e houve luz. No segundo dia Deus disse: e haja firmamento, e houve firmamento. E aí foi, meu irmão, Jesus foi fazendo os luzeiros do céu. Jesus disse à terra para dar erva, Jesus disse ao mar para dar peixe, Jesus criou os animais, e Jesus no sexto dia Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, para ter relacionamento com Ele. E Ele diz: cara, tudo que eu fiz é bom, mas o homem é muito bom. Ele ficou satisfeito com a criação dele. E a Bíblia diz que no sétimo dia, qual é o sétimo dia? Sábado. Primeiro dia é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No sétimo dia, Deus fez o quê? Descansou. Eu quero te dizer que o primeiro dia do homem é um sábado. O homem foi criado no sexto dia, na sexta-feira, mas o primeiro dia de vida do homem é no sábado. É no dia de descanso. Sabe por quê? Porque tudo já estava pronto. O homem não precisava se preocupar o que ele ia comer, o que ele ia vestir, do que ele ia se alimentar. Não, já tinha um jardim perfeito para ele ficar. Tudo já estava resolvido, tudo já estava feito, tudo já está pronto. Eu quero te dar essa boa notícia: tudo está pronto, tudo está feito. A vitória é tua, a tua família vai ser alcançada e salva, você vai ser curada, você não vai ficar em dívidas por muito tempo, porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Você está vivendo um sábado, olhe para o sábado com o olhar do domingo, vendo as promessas. Para de olhar para trás, para de olhar com o que não deu certo, para de ver a vida com a tua ótica, porque as coisas não aconteceram do teu jeito. As coisas não aconteceram do jeito que os discípulos esperavam. Eles esperavam um Messias que viria como um governador, e o Messias morreu. As coisas não acontecem do nosso jeito. Mas quando Jó teve uma experiência com Deus e ele perdeu tudo foi tirado de Jó, todo o dinheiro que ele tinha, os filhos dele morreram, ele ficou doente, e ele começou a questionar Deus, e Deus aparece para ele, e começa a fazer perguntas para ele, e Jó cai em si, e Jó diz assim: olha, Senhor, agora eu entendo, Senhor, que Tu pode todas as coisas, e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, Deus. Eu quero te dizer isso: nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Se Deus, Ele profetizou vida sobre a sua casa, sobre a sua família, é vida que você vai ter. Se Deus diz na palavra dEle que Ele ama a tua prosperidade, você vai ter uma vida próspera. Ele morreu para que você tenha vida. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Ele se fez servo para que você fosse filho, para te dar acesso a tudo aquilo que é do Pai. Então você tem acesso a tudo. Você tem acesso a tudo. É só uma questão de tempo. É só uma questão de posição. É só uma questão de você se posicionar, de você perseverar e de você crer. Deus vai acontecer. A notícia ruim chegou. Deus vai acontecer. Deus vai acontecer. Deus vai acontecer. Porque eu não olho para a circunstância, eu não olho para problema, eu não olho para gigante, eu olho para o Deus da minha vida, o Deus que deu Cristo para me salvar. E esse Deus diz assim: porventura eu não te darei com Ele todas as coisas? Por que tu está preocupado com o que vestir? Por que tu está preocupado com o que comer? Por que tu está preocupado porque uma pessoa que te fazia mal saiu da tua vida? Por que tu está preocupado com coisas pequenas?
Ele deu Cristo por você. Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. E como o Fabiano disse aqui, leu aqui, o pacote é completo. Com Cristo vem todas as coisas. Com Cristo vem todas as coisas. Irmãos, eu tenho, acho que 2009, 13 anos de convertido. Eu cheguei na igreja quebrado, arrebentado, drogado, viciado. Cara, e Deus, Ele no primeiro ano, Ele me libertou das drogas. E nunca mais, depois do dia que eu entrei na igreja, eu usei droga de novo. Mas com bebida não foi assim. Com bebida, Ele demorou uns 3 anos. Com problemas sexuais, Ele demorou mais ou menos isso aí também. Meu irmão, eu cansei de ver quantas vezes eu vim para o altar de Deus chorar. E eu via: Deus, eu não quero mais viver isso, Senhor, porque o Senhor morreu por mim na cruz, e a Tua palavra diz, Senhor, que o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida. Pai, a palavra diz que o Senhor vai me dar um coração novo, e Deus também me libertou. Coisas que eu parecia que eu nunca ia vencer, e Deus me libertou. Irmãos, eu comecei a trabalhar, eu arrumei o meu primeiro emprego na igreja. Um advogado da igreja me deu a minha primeira oportunidade. E hoje eu olho para trás. Eu trabalhava com uma imobiliária. Ele tinha uma imobiliária também, e eu fiquei responsável por essa imobiliária. E eu comecei a fazer contrato de imobiliária. Eu comecei a fazer contrato de compra e venda. E Deus hoje, Ele me deu uma construtora. Deus, Ele conhece os planos que Ele tem para mim. Eu trabalhei lá durante 4 meses de graça para eu aprender. Eu não ganhava muito, mas hoje eu sou tão grato a Deus por aquela oportunidade, porque o Deus da minha vida, Ele não perdeu o controle da minha história. O Deus da minha vida, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Se você está vivendo luta hoje, é porque Ele sabe que você precisa viver. Ele sabe aquilo que você precisa aprender. Ele sabe que você precisa se posicionar. E quando a gente vive assim, irmão, a gente não para. Quando a gente vive na expectativa do novo, quando a gente vive na expectativa do milagre, quando a gente vive olhando para Cristo e para aquilo que Ele conquistou na cruz, sabendo que Ele está no controle da nossa vida, o medo vem, ele não encontra lugar. Quando vier o medo de você não, eu não vou ter, esse era um grande medo que eu tinha. Meu Deus, eu nunca vou conseguir ser ninguém na minha vida. Eu nunca vou conseguir sustentar minha família. Eu nunca vou conseguir trabalhar. Eu nunca vou conseguir. Eu tinha isso dentro da minha cabeça. Quando esse medo vier, você vai dizer: não, Ele está no controle da minha vida. Quando o medo de ficar sozinho, sozinha vier, você vai dizer: A palavra de Deus diz que a boa esposa, ela vem do Senhor. Se eu sou homem, Deus vai me dar uma boa esposa. Se eu sou mulher, Deus vai me dar de presente para um grande homem de Deus. Então não depende, dependente de qual é o seu medo, eu quero te dizer que em Cristo há resposta. Em Cristo há provisão. Em Cristo há milagre. Em Cristo não tem impossíveis. Em Cristo você tem vitória. Porque domingo é a ressurreição. Porque o domingo ele vai chegar na sua vida também. Não pense que o domingo é só para a vida do outro, não. O domingo vai chegar na sua vida também. E aí, irmão, a mesma galera, cara, olha isso aqui, é muito massa. A mesma galera que sábado estava assim, olhando para a cesta, olhando para a cruz e chorando. Oh, meu Deus, estou sofrendo. Eu não vou aguentar. Eu não vou... sei lá como é que ele estava. A mesma galera que sábado estava assim. Domingo, depois que o milagre chegou, depois que Jesus ressuscitou, depois que a tumba abriu, que o anjo apareceu, eles estavam pregando. Está vendo aquele Jesus que morreu? Ele morreu para que eu tivesse vida. E eles estavam comemorando a luta. Eles estavam comemorando os dias que antes eram de tristeza, agora viraram testemunha na boca dos discípulos.
Tem gente aqui que vai dar testemunho. Tem gente aqui que está passando por lutas hoje, mas daqui a pouco vai estar levantando outras pessoas, vai dizer assim: cara, eu já passei por isso, eu venci, você também vai vencer. Vem comigo, eu vou te ensinar o caminho é Cristo, o caminho é crer, o caminho é ter fé, é Ele que vai fazer, não é por obra, não é por merecimento, é pela graça e pela fé. Oh, aleluia, fique de pé. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Comece a orar. Comece a apresentar as suas lutas para o Senhor agora. Comece a apresentar a sua vida para o Senhor. Qualquer perspectiva que você estava olhando na sua vida. Qual era a perspectiva? Você estava olhando para os seus problemas como se você já tivesse sido derrotado. Qual a perspectiva que você está olhando as suas lutas? Hoje Deus, Ele te chamou aqui para Ele te dizer que a vitória é sua. Hoje Deus, Ele te chama aqui para dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele por você. 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Deus nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, ela não tem mais poder sobre a sua vida. O inferno não tem mais poder sobre a sua vida. Todos aqueles que receberam Jesus foram feitos filhos de Deus. E eu queria acabar esse culto de uma forma diferente. Jesus, antes de morrer, uma das últimas coisas que Ele fez foi ceiar com os discípulos. E eles estavam na mesa, e a Bíblia diz que enquanto eles comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, partindo, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todo e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Jesus, Ele não deixou esse memorial à toa. Jesus, Ele, por meio do sangue do corpo dele, por meio do pão e do vinho, Ele fortalece a nossa fé. Ele nos dá força para vencer o pecado, para vencer a nossa luta. E eu creio muito hoje que quando você comer desse pão e você beber desse vinho, beber desse suco de uva, você vai receber algo do céu sobre a sua vida. Você vai receber força do céu para vencer aquilo que você não estava conseguindo vencer. Você vai receber cura do céu, porque Ele foi ferido para que você tivesse cura. Você vai receber cura no seu corpo, cura na sua alma, cura no seu espírito. Se você está depressivo, ansioso, se você está vivendo à base de remédios, eu quero te dizer que tem cura disponível para você. No Salmo 105, no verso 36, a Bíblia diz assim, ó: também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia nenhum enfermo.
Aquele povo, depois que os primogênitos morreu, a Bíblia diz que eles saíram com prata e ouro, e que não havia nenhum enfermo entre eles. Irmãos, eram 2 milhões de pessoas. Alguma coisa aconteceu naquela nação, depois que aquele povo comeu aquele cordeiro. Hoje você vai comer, e vai lembrar do corpo de Cristo, que foi moído por sua causa. E eu creio que você vai receber cura do céu. Você vai receber milagre do céu, para ter uma vida próspera, para ser próspero em todas as áreas da sua vida.